Olá, meus amigos internautas do portal Clique Política. Forte abraço a todos, meus irmãos. A lei do retorno é a lei de Deus. Aqui se faz, aqui se paga. Vocês se lembram daquela juíza Gabriela Hart? Aquela que tratou Lula de forma hostil naquela oitiva sobre o sítio de Atibaia, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. À época, ela se achava a deusa. Pelo menos demonstrou isso, né? Eu fiquei a me imaginar naquele dia, eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos numa situação caótica, Lula aprisionado a esses camaradas de Curitiba e essa juíza demonstrando querer se tornar a nova popstar do momento. É tanto que após condenar Lula a 12 anos de prisão, ela começou a fazer palestras. Pois é, sentença copia e cola da juíza Gabriela Hart é derrubada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Está no consultor jurídico. Reproduzir como os seus argumentos de terceiro, copiando peça processual sem indicação da fonte, não é admissível. Com esse entendimento, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acatou a apelação e anulou a sentença da juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, partidário de Curitiba, na 13ª Vara Federal. O cargo hoje é ocupado pelo titular juiz Luiz Antônio Bonar. Em sua manifestação, o desembargador Leandro Pause afirmou que acompanha integralmente o voto do relator João Pedro Gebran Neto e salientou que a sentença é nula por afronta ao artigo 93, parágrafo 4º da Constituição Federal, que determina que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. O magistrado ainda argumenta que no caso em questão se constatou de fato que a sentença apropriou-se dos fundamentos das alegações finais do Ministério Público Federal, sem fazer qualquer referência de que os estava adotando como razões de decidir, trazendo como se fossem seus os argumentos, o que não pode admitir. Pause ainda pondera que se admite as citações de alegações do Ministério Público Federal, mas reitera que copiar peça processual sem indicação da fonte não é admissível. O magistrado ainda salienta que decidiu se manifestar no acórdão para que em futuras sentenças o mesmo vício não seja reproduzido. Outra irregularidade do processo é o uso de grampo telefônico de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que tem prerrogativa de foro, e omitiram essa irregularidade da juíza. Mesmo a defesa demonstrando essa irregularidade com base nas contas do telefone funcional do conselheiro. A magistrada proferiu a sentença e depois mandou abrir um inquérito policial. A defesa dos apelantes foi feita pelos advogados Antônio Augusto Lopes Figueiredo Bastos e Rodrigo Castor de Matos. Similaridade. Prestem bem atenção como o caso é similar ao de Lula. O argumento aceito pelo colegiado da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nesse caso, é muito similar ao alegado pelos advogados o ex-presidente Lula, Dr. Cristiano Zanin e Valesca Martins, no caso de Atibaia. Na ocasião, a defesa do ex-presidente pediu em fevereiro deste ao Supremo Tribunal Federal que fosse juntada ao processo uma perícia feita pelo Instituto Delpichia, perdoe-me se pronunciei equivocadamente, que sustenta que a juíza Gabriela Hart copiou trechos da sentença do então juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. O argumento de Zanin é que a perícia mostra que a juíza que substituiu o Moro no julgamento da Lava Jato, quando ele deixou a função, não julgou o caso e apenas formalizou uma condenação pré-estabelecida. O parecer pericial feito por Celso Mauro Ribeiro Delpichia diz que existem provas de forma e de conteúdo da cópia. No primeiro caso, paridades de cabeçalhos e rodapés, determinações das margens e extensão das linhas, os espaçamentos interlineares e entre parágrafos, as fontes e seus tamanhos, os títulos e trechos destacados em negrito e centralizados. Quanto ao conteúdo, ressalta a existência de trechos repetidos e até mesmo o ponto no qual a juíza Gabriela Hart cita o apartamento. Olha o que essa senhora fez.
ela estava julgando o sítio de Atibaia e ela nem se preocupou em modificar sítio para apartamento. Isso é um absurdo, senhores. Esta senhora, essa juíza, já deveria ter sido acionada, a meu ver, na ONU também, como o Moro foi, porque ela foi parcial. A meu juízo e a juízo dos advogados, ela agiu como como é que a gente poderia dizer? Uma protetora de Moro. Uma protetora de Moro. Depois foi fazer palestra. Juiz é cargo sério, juiz não é brincadeira, juiz não é... O camarada não pode estar fazendo bagunça e injustiça, não. Pelo amor de Deus, quem paga os seus salários somos nós. A confusão a confusão seria com a autora, com a outra ação penal em que Lula foi condenado, que envolve um apartamento no Guarujá, no caso a troca. Se o Tribunal Regional Federal tomou uma decisão em favor, né, desse conselheiro do Tribunal de Contas, no caso do ex-presidente Lula, a mesma decisão tem que ser tomada. Por que o TRF4 fez isso? Porque sabe que as coisas estão mudando. Que se não fizessem isso, eles poderiam ser desmoralizados por uma instância superior. No caso, senhores, nós teremos praticamente uma anulação geral dos processos da Lava Jato contra o ex-comandante do Planalto. Resultado, Lula ficará elegível para disputar as eleições presidenciais de 2022, porque foi vítima de uma fraude, de várias fraudes jurídicas. Espero que o ministro Gilmar chame a pauta na segunda turma no Supremo e que o ministro Celso de Mello ponha definitivamente um fim a essa bagunça que começou no Paraná e que, se caso o Supremo se cale e silencie, outros juízes, outras juízas, outros promotores, outros procuradores vão dizer o seguinte: ah, o Moro fez, a Gabriela Hart fez, eu vou fazer também. Cabe ao decano pôr um fim a essa bagunça que iniciou-se por essa republiqueta de Curitiba. Um forte abraço a todos e a luta continua.